cumprimentos aos internautas, aos telespectadores. Como estamos no ano eleitoral, a emissora achou por bem trazer a vocês informações importantes a respeito dos candidatos, enfim, mudança que houve na lei eleitoral, a título até de atividade pública, né? Muitas pessoas não sabem, não conhecem, a lei alterou um pouquinho. E convidamos aqui para trazer essas informações, né? Responder as perguntas dos internautas que já mandaram algumas perguntas. O advogado, mestre em Direito Público, Direito Político também, Jonas Caron. Jonas, pode cumprimentar nossos telespectadores, os nossos internautas. Olá, Florencio. Uma satisfação retornar aqui na TV MON, em Montenegro. Quero cumprimentar de forma muito especial a toda a comunidade de Montenegro, e em especial nesse período tão importante, que é o período da campanha eleitoral, essa festa da democracia, em que a população tem a oportunidade de refletir sobre o passado, o presente e o futuro da sua cidade, e principalmente ouvir os candidatos. Eu sempre gosto de destacar isso. Este é o momento da população tirar um tempinho para ouvir os candidatos. A gente sabe que tem um movimento muito grande agora em direção à não política, né? Defendendo a não política. E essa, com certeza, né, Florencio, não é a solução. Não, até eu diria, doutor Carão, que eu sempre falo aqui, pessoal, que o voto é uma procuração que se passa praticamente em branco, né, para terceiros. A gente costuma até cuidar muito quando se dá uma procuração para um parente, né, e o voto é uma procuração que se dá para uma pessoa, a princípio, estranha. Nada melhor, então, do que pesquisar a vida pregressa dessa pessoa, desse candidato, porque realmente ele vai ter o poder de mudar a nossa vida, né? Vai ter o poder de mexer com a nossa sociedade, com a nossa vida, através das leis, através, enfim, né? Então, por isso a importância de realmente escutar o candidato e, muito, muito importante, questionar a si mesmo, se questionar em relação ao que o candidato diz. Eu digo isso, doutor Carão, porque a gente está acostumado, às vezes o candidato, tem muitos candidatos que, infelizmente, às vezes nem conseguem, vamos dizer, né, expressar direito, dizer né, o que é, mas o marqueteiro, quem controla a campanha dele, são pessoas especiais, dizem aquilo que vocês aí querem escutar, que nós queremos escutar como eleitores, que nós queremos escutar para nos agradar. Então tem que cuidar e questionar. Se o candidato já exerceu alguma função pública, se ele já, enfim, e o que ele está prometendo, se ele teve a oportunidade de fazer e não fez por quê. Enfim, eu acho que seria mais ou menos por aí, né? E queiramos nós ou não, a política influencia direta e indiretamente a nossa vida. Justamente. Né? O preço do pão, o preço do leite, né? O acesso à saúde pública qualificada ou não qualificada, né? São decisões que são tomadas pelas instâncias políticas. Então agora é o momento de participar. Esse discurso de que não gosto de política e não quero receber candidatos em casa, infelizmente não é a solução. A gente tem que filtrar. Existem bons candidatos e maus candidatos de todos os partidos. E esse é o momento para refletir qual é o futuro que a gente quer para a nossa cidade. Até porque se não ligar para a política, ela é importante, ela modifica a nossa vida, como o senhor mesmo está dizendo, doutor. Como o senhor diz, não quero saber de política, não quero... Ela mexe com a nossa vida, ela mexe com a vida de todos. Então por que nós não vamos tomar conhecimento e ver o que a gente, pelo menos tentar, né, que o nosso voto seja o mais útil, mais correto possível, dentro da nossa consciência, dentro daquilo que a gente está vivendo aí, né, em relação aos candidatos. Houve algumas mudanças na lei eleitoral muito recente, doutor Carol? O mundo está enfrentando uma onda constante de transformações, de mudança, né? O direito de forma especial e o direito eleitoral, né, também. A gente está enfrentando aí uma onda de digitalização, né, inteligência artificial, como lidar com as redes sociais. Antigamente as campanhas, Florencio, eram muito corpo a corpo, rua, nós não tínhamos internet antigamente. As redes sociais não eram utilizadas de forma tão massiva por todos. E isso é bom, o avanço tecnológico nos abre inúmeras oportunidades.
mas ao mesmo tempo que abre oportunidades e facilidades, nos traz alguns desafios. E a gente vai citar aqui apenas um deles, né? A inteligência artificial. É fantástica, é muito bom, facilita a nossa vida, uma ferramenta. Mas qualquer ferramenta, uma faca, eu posso utilizar ela para um churrasco em família, para confraternizar ou para cometer um crime. E a inteligência artificial é a mesma coisa. Eu cito um exemplo aqui, até para que a população e os eleitores fiquem atentos. A gente circula muito pelas regiões do estado e uma preocupação em âmbito nacional é, por exemplo, Florencio, áudios falsos, vídeos falsos. Hoje a tecnologia permite que qualquer um, com acesso ao computador, mesmo que não entenda muito de informática, pegue um discurso aí de 7 segundos de WhatsApp de alguém e transforme em um discurso de 1 minuto, colocando o que quiser na boca dessa pessoa. Né? E aí que desafio enorme, imagina, no dia 6 de outubro nós vamos ter as eleições, e aí no dia 4, no dia 5, no dia 3, vaza um áudio absurdo de um candidato que, por exemplo, está na frente nas pesquisas, e aí? Né? Como explicar para a população que esse áudio é falso? A gente vai ajuizar uma ação para tirar de circulação? Bom, mesmo que conseguirmos, isso vai ter um impacto na eleição, no resultado. Então é importante a população se conscientizar dessas ferramentas que impactam o pleito eleitoral. Né? E a lei está sendo dura em relação a isso. Né? A utilização irregular de inteligência artificial ou a propagação de fake news, que são as notícias falsas para prejudicar uma candidatura, isso terá punição exemplar por parte da Justiça Eleitoral. E qual é a punição exemplar? Cassação do mandato do candidato eleito que praticou, que coordenou ou que sabia que isso estava sendo praticado e não fez nada. Até porque isso pode demorar e a eleição já ter acontecido, né? Até porque normalmente o pessoal vai usar a inteligência artificial justamente para fazer isso, botar palavras na boca do candidato. Ele vai usar a voz do candidato, a inteligência artificial vai usar a voz do candidato, vai dizer o que o cara que está fazendo a fake news quer dizer, para impactar a campanha do candidato, e o movimento da boca do candidato vai ser exatamente aquele que a inteligência artificial criou sobre o texto que está sendo dito. Então, é difícil verificar o que é real e o que não é hoje em dia. É difícil, né? E muitas vezes eles colocam isso em sites fora do país, né? Servidores fora do país. Então pode acontecer sim do candidato ganhar uma eleição e vier depois só comprovar que houve fraude, houve fake news e que impactou depois dele. Exatamente, corretíssimo. Uma outra preocupação é em relação, por exemplo, a disparo em massa de mensagens. A legislação eleitoral e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, são claras nesse sentido. É proibido o disparo em massa de mensagens. Mas, afinal de contas, o que é disparo em massa de mensagens? O candidato constrói uma mensagem, uma propaganda de campanha, e dispara essa mensagem mediante pagamento para o WhatsApp, que é administrado pelo Facebook, Serviços do Brasil, a empresa Facebook Serviços do Brasil administra o WhatsApp. Paga e eles disparam por um número gigantesco de pessoas. Esse mecanismo é proibido, principalmente quando utiliza esse disparo em massa, e aí é uma agravante, com dados pessoais dos cidadãos. Vamos lá, vamos imaginar aqui uma prefeitura, uma empresa que vazou dados telefônicos da população. Então, esse candidato, mediante esse artifício, essa irregularidade, essa ilegalidade, teve acesso ao número de telefone, o número de WhatsApp de toda a população de Porto Alegre, de Canoas, de Montenegro. Muito bem, vamos concordar que esse candidato, através dessa ilegalidade, vai ter acesso a mais eleitores, ao WhatsApp de mais eleitores, que o adversário, por cumprir a lei, não terá. Então, são situações que nós temos que cuidar. Disparo em massa, principalmente utilizando dados sensíveis das pessoas, e telefone é um dado sensível, vai gerar problemas judiciais, né? Seja através de uma ação de investigação judicial eleitoral e, a depender do contexto, inclusive a cassação do candidato que foi beneficiado por essa conduta. Perfeito. Veja quanto é importante, né? Às vezes as pessoas não se dão conta na corrida, eu não querer saber de política, né? É importante, até eu peço que vocês compartilhem depois essa entrevista com os colegas do grupo, os grupos de vocês, porque é importante. Nós estamos tratando aqui da nossa vida, das nossas vidas,
não é da vida do candidato, é das nossas vidas, porque ele vai nos representar depois, né? E muita injustiça pode acontecer. E o WhatsApp, vamos só para resumir aqui, quando eu devo receber mensagem de um candidato? Quando eu solicitei, quando eu me cadastrei nas páginas do candidato e solicitei, a partir de hoje quero receber mensagem de propaganda eleitoral. E tem que ter também o descadastramento, ou seja, a qualquer momento, por uma semana recebi mensagem do candidato X porque eu me cadastrei, mas não quero mais receber. Tem que ter a possibilidade lá de eu colocar só sair ou não receber mais e a partir daí não receber mais, né? Porque hoje o WhatsApp é um espaço de privacidade, né? E a população não pode ficar recebendo mensagens sem ser solicitada. Essa é a mensagem que a gente teria que passar aqui para todos montenegrinos. E é importante a gente, já vou dizer assim, reconhecer o nosso valor, né? Nós vamos reconhecer os nossos valores. Ou seja, se a gente não quer, não devemos ser forçados a isso, né? Claro que se já há uma relação de amizade aí é diferente, entre o né? candidato e o eleitor, né? Eu já tenho o telefone salvo aí, não tem problema nenhum. Doutor Carão, quais são as mais comuns, as mais que é observado nas campanhas eleitorais, as infrações, vamos dizer assim, né? As infrações eleitorais mais comuns, assim? Vamos lá, famoso crime de captação ilícita de sufrágio. O que é captação ilícita de sufrágio? Isso, vamos. Compra de votos, a famosa compra de votos. E o que é compra de votos? Eu posso oferecer dinheiro em troca do voto, eu posso oferecer uma vantagem indevida ou prometer um cargo público, trabalha para mim, vote em mim, que se eu entrar no cargo X eu te coloco como CC da prefeitura e por aí vai, né? É uma vantagem indevida. Essa é uma infração muito comum e tão comum quanto difícil de provar, né? É muito difícil de demonstrar que essa prática ocorreu. Porém, uma vez demonstrado, e o nosso escritório tem alguns processos já nesse sentido, em que nós caçamos vereadores, prefeitos, pela prática de captação ilícita de sufrágio, ou seja, compra de votos. Essa é a mais comum, comum, né? Outra infração é calúnia de candidatos adversários no Facebook, no Instagram ou nas ruas mesmo. A calúnia é acusar falsamente alguém de ter cometido um crime. Isso é proibido pela legislação. Calúnia, difamação, injúria são infrações comuns. E o que acontece quando alguém pratica uma calúnia contra o adversário? O adversário tem a possibilidade de ajuizar uma ação judicial e pedir o chamado direito de resposta. Então, a aplicação de multa, retirada de circulação desse conteúdo fraudulento, falso ou difamatório e direito de resposta. Aonde direito de resposta? Muito bem, se a rádio compartilhou uma informação falsa, na rádio, no mesmo espaço, no mesmo horário. Se a televisão praticou uma infração, no mesmo espaço, no mesmo horário, na televisão. Se foi na página do candidato adversário, é naquele espaço que eu terei o direito de resposta. Então, essa é uma outra infração. E uso de inteligência artificial, a gente já falou também, né? O uso incorreto, né? E por aí vai. São tantas infrações São tantas, né? E o abuso, vamos dizer assim, o abuso do poder econômico. O que configura o abuso do poder econômico do candidato? Vamos lá. Se a gente tivesse que resumir aqui, Florencio, todo o direito eleitoral, porque hoje a legislação eleitoral ela é esparsa, espalhada, nós temos várias, não existe um código eleitoral, tem várias leis conflitando umas com as outras, entendimentos divergentes por parte de juízes, mas se a gente tivesse que resumir, o direito eleitoral ele foi criado para manter, na medida do possível, a igualdade entre os candidatos, ou seja, que o poder econômico, ou que o poder político, ou que o poder dos meios de comunicação não engula o adversário que não tem a mesma quantidade de dinheiro, Sim. de poder político. Então, resumindo é isso, é manter a igualdade na medida do possível. É claro que as desigualdades são naturais, o ser humano não é igual, mas aquela desigualdade, por exemplo, vamos lá, o que seria abuso do poder político? É utilizar a máquina pública, por exemplo, a prefeitura, ou se for eleições gerais, o governo do estado, para favorecer determinado candidato. A vereadora, deputado, a governadora, o prefeito, utilizar a máquina pública. É um abuso aí do poder político. Poder econômico. Temos um grande empresário do Rio Grande do Sul que utiliza
todos os recursos da empresa ou de um grupo de empresários para eleger um deputado, um vereador ou um prefeito. A legislação ela impõe limites. Eu posso gastar, mas quanto? Tem um teto de gastos. Posso gastar até aqui. Cada pessoa pode doar até um certo limite. E o abuso do poder econômico é quando eu extrapolo esse limite. Ou pior, além de extrapolar, nem declaro na prestação de contas de campanha. E isso é importante porque muitas pessoas não sabem disso, né? Acho que quem tem mais poder aquisitivo pode gastar mais, enfim, mas existe um teto, então. Existe um teto, mas esse teto ele é muito mal fiscalizado. Porque hoje, se a gente for observar as campanhas estado afora, e aqui eu nem conheço muito a realidade de Montenegro, mas estado afora, as cidades são muito parecidas, a lógica da política brasileira é muito parecida. Montenegro, o Sul Encantado, Brasília, Porto Alegre, São Paulo, a lógica é muito parecida. Então, esse abuso por exemplo, eu vejo um movimento de campanha na rua, cabos eleitorais trabalhando, jingles circulando, música circulando, material publicitário circulando, e nada ou uma parte apenas disso está declarado na prestação de contas. A Justiça Eleitoral quer saber quanto o candidato, quanto o partido gastou na campanha. E na medida em que eu não declaro ou declaro apenas uma parte desses gastos, eu estou praticando o famoso Caixa 2. Além de Caixa 2, abuso do poder econômico e por aí vai. Né? Interessante, hein? Muito interessante. Porque... Só que isso é muito mal fiscalizado, a população não está tendo. Aliás, falar nisso, para aproveitar então, fiscalizar, como é que o eleitor pode exercer o seu papel de fiscalizar as eleições de forma ativa? Porque, afinal de contas, o cidadão tem direito à cidadania, as eleições são públicas, né? Então ele tem direito de fiscalizar, ele tem, eu diria até o dever, mas vamos considerar direito. Né? Como ele poderia, de uma forma mais ativa, o eleitor fiscalizar, por exemplo, uma campanha eleitoral? Bom, primeiro vamos conversar então com o cidadão aqui, com o eleitor, com vocês, queridos amigos de Montenegro. Como fiscalizar? Primeiro passo, vocês têm que gostar de política, não há opção. Tá? Primeiro a gente tem que entender como funciona o sistema. Então, de imediato, esse discurso de que não gosto de política, não quero receber políticos, não vai mudar a nossa realidade. Primeiro, então, gostar de política, aprender a gostar de política, entender como funciona o sistema e, uma vez entendendo qual é a função de um vereador, qual é a função de um prefeito, será que a promessa que estão me fazendo aqui não é uma promessa furada, nem a competência do município, né, nem a competência do vereador? Será que realmente eles estão lidando com a devida seriedade? Muito bem. E conhecendo minimamente as regras do jogo, todo jogo tem regras e a política também tem suas regras. Conhecendo as regras do jogo, eu tenho condições de começar a identificar quando uma conduta é regular ou quando uma conduta é irregular. E se é irregular, para quem eu posso denunciar? Isso que eu ia perguntar também. Vamos supor, quais os canais oficiais que o eleitor pode utilizar para fazer uma denúncia de irregularidades na campanha? Em primeiro lugar, o partido é um dos legitimados. Né? O que é legitimado? Pode ajuizar uma ação para combater um abuso, por exemplo, partido. Então, se eu conheço um candidato ou alguém vinculado a um partido, é um canal que eu posso buscar e denunciar. Né? O Ministério Público também é um órgão, um dos principais, o órgão de fiscalização, que frequentemente ajuiza ações contra políticos e contra criminosos. Né? O site do Tribunal Superior Eleitoral, ele tem alguns mecanismos lá. Por exemplo, recebi mensagem de disparo em massa. O candidato X me mandou no WhatsApp uma mensagem. Eu não queria receber essa mensagem. Aliás, pedi para parar de receber e ele insistiu. Tem um canal no site do TSE para denunciar. Eu informo o telefone que está fazendo isso e essa denúncia vai chegar. Um outro mecanismo que também é muito utilizado é o próprio Pardal, que é o aplicativo Pardal. Eu tiro a foto da irregularidade e isso cai direto para o Ministério Público. Tem. Interessante. Então, uma série de... Esse aplicativo a pessoa baixa no seu celular. Baixa no seu celular. Não é o nome do aplicativo? Aplicativo Pardal. Ele é específico para essa finalidade. É, específico para essa finalidade. Claro que o ideal é, se puder procurar um partido, montar uma denúncia bem consistente, porque muitas denúncias, elas acabam em nada, ou
a famosa acabam em pizza, porque elas são mal formuladas, ou quando não são mal formuladas, não existem provas suficientes, né? E o Ministério Público está cheio de trabalho, né, gente? Então, eles filtram também, né? Não é qualquer picuinha, qualquer claro, problema pequeno que eles vão, né, movimentar essa estrutura. Então, se puder montar uma ação judicial contra o candidato que vem praticando uma ilegalidade, é o ideal, porque aí tu vai instruir ela, né, juntar as provas necessárias, e com certeza a consequência não é leve. Não é leve. Se bem formulada a ação judicial. E qualquer cidadão, né? É um direito que o cidadão tem. Qualquer eleitor. Qualquer eleitor. Até comento às vezes, né, não é só na época de eleição, qualquer cidadão pode fiscalizar órgãos públicos, né, tanto o executivo quanto o legislativo. Existe até a lei de transparência, ele tem o direito, né, de buscar informação e receber a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, isso é importante. Né? Vamos dizer que um candidato, nós temos alguns candidatos aqui, por exemplo, que são a primeira vez que estão se candidatando. Tem aqueles já, né, já se candidataram várias vezes, alguns que já estão no segundo mandato, se for no caso de vereador, enfim. Teria alguma dica para dar para esse primeiro que está participando primeiro de uma campanha, né, para que ele tenha cuidado, para, enfim, né, que ele que é a primeira vez está sendo candidato, daqui a pouco ele está um pouco perdido, uma orientação no sentido de onde buscar uma orientação boa, né, que ele não cometa um erro, porque ele pode, infelizmente isso acontece, às vezes um candidato já veterano, alguém que já foi eleito, né, está buscando reeleição, enfim, ele tem aquela manha que se diz jogo de cintura. E por incrível que pareça, existe também maldade nesse meio, como existe, né, pessoas que, vamos dizer assim, provocam situações para que o candidato oposto dele, que vamos dizer, ingênuo, né, está começando, comete falhas para depois ele denunciar e tirar fora da jogada. Infelizmente é um jogo sujo, né, mas fazem. Né, se aproveitam da ingenuidade, enfim, do candidato, primeira vez, né, então ele tem que buscar orientação, de que forma, onde, enfim, dar essa dica para esse candidato novato que está entrando. Bom, vamos lá. A candidatura, ela não é o início da jornada. A candidatura é uma árvore que já está em pleno desenvolvimento. Né? E uma árvore que está em pleno desenvolvimento passou por um processo anterior. Ou seja, há uma semente que foi plantada ficou um tempo ali germinando e gerou essa candidatura. Então, o primeiro passo, uma candidatura ideal, é de um cidadão que já está ativo na comunidade, né, que tenha um conhecimento mínimo de política. A gente vê muitos candidatos, infelizmente, né, a gente gosta de enaltecer essa atitude de colocar o nome à disposição, mas a gente precisa criticar também quando necessário. Muitos candidatos não têm noção alguma qual é a função de um vereador, qual é a função de um prefeito, então a candidatura ela já nasce aí errada. Né? Esse é o primeiro passo, conhecer o básico. Depois certificar se o partido tem condições de oferecer, por exemplo, estrutura jurídica. Será que a gente vai ter condições de orientar os nossos candidatos? O que pode ser feito, o que não pode? Aliás, uma dúvida muito comum que gerou a cassação de vários vereadores Brasil afora, a fraude à cota de gênero. Fraude à cota de gênero. Olha aqui, interessante. O que é fraude à cota de gênero? Hoje, a legislação eleitoral, a lei, diz que a cada 10 candidatos, 30%, ou seja, 3, tem que ser do sexo oposto. Né? Então a cota de gênero hoje é para inserir as mulheres. Culturalmente a gente sabe que é isso. As mulheres, historicamente, não têm tanto espaço quanto os homens na política. Né? Então 30% dessas candidaturas tem que ser do outro sexo, mas a gente sabe que é voltado para as mulheres. E aí o que alguns partidos fazem? E aí atenção a todos os candidatos. E eu sempre gosto de falar isso porque sempre a gente fala, repete e sempre acontece e depois a gente vai inclusive buscar a cassação dessas pessoas. Né? O partido quer colocar 10 candidatos, tá? 3 tem que ser mulheres, só que eles têm 2 só. E aí eles pegam uma candidata que é amiga do fulano, do ciclano e convencem ela a concorrer. Só que ela não quer concorrer. Ela não vai fazer campanha política, ela não vai postar no Facebook, ela não vai pedir voto. E aí o que acontece? Abre as urnas ali no dia 6 de outubro e ela fez um voto
dois ou às vezes nenhum. O que o partido adversário vai fazer? Ou o Ministério Público ajuizará uma ação judicial para demonstrar que ocorreu fraude à cota de gênero e todos os vereadores eleitos desse partido serão cassados. Poxa, Todos, olha. mesmo o vereador ou o candidato que não sabia dessa fraude. Mas eu não sabia. Aí eles começam a alegar, mas eu não sabia, né? O meu partido não me informou que essa mulher seria candidata, ou não me informou as condições em que ela seria candidata, e eu não tenho nada a ver. A justiça eleitoral é clara. Se o partido elegeu 5 vereadores, os 5 serão cassados. Por quê? Porque uma mulher das 10 candidatos não fez voto. Era laranja. Era laranja. Já Então, assim, laranja. hoje, o candidato tem que ser o principal fiscal do seu partido. Porque se não for, e uma mulher não fizer votos, ou não fizer campanha, ou não fizer gastos de campanha, todos os vereadores eleitos, sem choro, todos os vereadores eleitos, mesmo aqueles que não saibam, serão cassados. Que interessante. Olha, pessoal, importante cuidarem, porque nós tivemos um caso agora recente, né, não lembro qual foi o estado, aí, enfim, vi na notícia na rádio, né, que uma mulher fez um BO porque ela era candidata e não sabia. Ela não sabia usar o CPF dela, o nome, e não sabia. Tem câmaras de vereadores no Brasil afora que 7 vereadores foram cassados, 6 vereadores foram cassados, 4, 5. Né? Por quê? Por fraude à cota de gênero. Então, atenção, a mulher não pode ser usada pelo partido. A mulher tem que ter espaço, tem que ter participação e tem que ser dada a oportunidade. Sim, nesse caso, permite, né? Mas tu usaste uma palavra bem correta, hein? A mulher não deve ser usada, ela não é objeto, ela não deve ser usada como eu vou pegar lá o nome da fulano vai entrar aqui de candidata, nós precisamos de uma mulher aqui. Como se for, não, ela tem que entrar para realmente concorrer e ser uma vereadora. Vai mudar no amor ou na dor. Né? E neste caso, para muitos municípios, está mudando na dor. Porque muita gente, sem saber da fraude, está sendo caçado também. Por quê? Porque não fiscalizou o seu partido. E aí não tem choro. Perfeito. Doutor, nós vamos fazer vou convidar nossa amiga lá, vamos fazer mais uns minutinhos, vamos fazer um intervalo. Então vamos para mais uma pergunta aqui que eu acho. Olha a chuva forte aí fora, hein? Tá tendo água lá fora, hein, pessoal? Eu perguntaria assim, ó, né? O que é uma coisa assim, né? O que levou, agora é o doutor aqui, o que levou o doutor a se dedicar, né, uma boa parte do seu conhecimento, enfim, na área da política partidária, na área do direito político? Muito bem. Excelente pergunta, eu acho que é uma das primeira vez que eu respondo isso, né, para a imprensa, mas eu tenho uma conexão com a política desde muito cedo, né, porque o meu pai, quando eu nasci, meu pai era vereador, né, e foi até eu ter uns 8 anos de idade, né? Então eu participei ali desses movimentos políticos desde muito cedo, né? Mesmo que indiretamente eu ia para a Câmara de Vereadores e acompanhava ali as discussões desde cedo, né? E depois, anos depois, com 19, 20 anos de idade, eu fui eleito vereador também na minha cidade e tive essa vinculação. Aí me formei em Direito e a partir daí passei a me dedicar exclusivamente à advocacia. Então eu fui vereador, na verdade, há 12 anos atrás. Hoje eu tenho 32, com 20 anos de idade. E aí me formei e aí passei a me dedicar exclusivamente à advocacia, né? E trabalhando bastante com direito político também. O nosso escritório atua em outras áreas também, mas eu foco mais no direito administrativo, direito eleitoral, um pouco de direito civil também, né? Então, e a política muda a sociedade. É essa consciência que a gente tem que ter. Querendo ou não, a política influencia a vida de todos. Que é interessante, porque o senhor também não mais se candidatou, não mais fez parte. No momento que o senhor foi uma vez vereadora. Mas eu confesso que essa passagem deve ter sido uma aula, pela política, né? foi muito importante. Não aprendi isso em livros, né? E hoje isso me dá uma visão de dentro também, um pouco diferenciada do próprio direito. Dr. Jonas, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero agradecer o senhor, né,
doutor ter aceito o nosso convite. Né? A segunda vez que eu venho aqui na emissora. Segunda vez. E ela está aberta para mais vezes. Né? Na outra vez foi sobre a enchente que nós vimos. Isso, foi um cenário difícil, bem difícil. Né? Não foi nada fácil. Mas, enfim, né? Queremos contar com a sua participação sempre. Né? Acho que é importante isso. Como a gente disse, muitas pessoas não ligam para a política. Elas não se dão conta que a política muda a vida da gente, muda da cidade, o ambiente, enfim. Né? Ela mexe com tudo a política. Né? Mas a gente quer mais falar mal, se queixar e tal, e não, né? Mas quem elege o candidato somos nós, pessoal. Somos nós. Eu gostaria que tu pudesse então finalizasse deixando uma mensagem aqui para os nossos... Então, Florencio, eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, dizer que o nosso escritório está sempre à disposição aqui da TV Mon. Estava com saudade de Montenegro, de conversar com todos vocês, e deixar então essa mensagem final, que é uma mensagem de esperança. A política muda vidas e muda cidades, mas para isso as pessoas precisam se envolver. Não adianta a gente criticar quem está colocando a mão na massa e não participar de alguma forma. E aquela velha história, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então aproveitem este momento de campanha eleitoral. Quem é candidato, que apresente suas propostas, e quem é cidadão, que ouça essas propostas e também proponha debate. Porque muitas vezes o debate político, a gente pensa que o debate político, e aqui para finalizar, ele é pautado ou criado pelos políticos. Errado. O debate político que a gente ouve ali nas campanhas eleitorais é fruto dos desejos e dos pedidos da comunidade. Então, em primeiro lugar, existe uma demanda, existe uma necessidade. Essa necessidade é expressada pela população. E a partir dessa necessidade expressada, dita, é que os políticos vão debater isso na arena política. Né? Então, participe. O papel de você, eleitor, é fundamental nesse processo. Perfeito. Eu lhe agradeço e deixo aqui, finalizando então nosso programa de atividade pública, que eu considero porque é importante, né? Dizendo, pessoal, eu pessoalmente não acredito que política corrompe. O que eu acredito é que nós elegemos corruptos. Então cuide do seu voto. Caráter, quem tem caráter não se corrompe. Mas o corrupto sai de dentro da sociedade, está entre nós, sai daqui de dentro. Vamos cuidar, vamos dar o nosso voto, procurar acertar o melhor possível, ser o mais justo possível com o nosso voto. Até uma próxima oportunidade, obrigado pela atenção.